Pessoal, esse é o segundo vídeo. Por quê? Porque eu achei que ia ficar muito longo o outro, então eu deixei separado tipos de sujeito e agora tipos de predicado, que um deles vocês ainda não tinham visto. Vou repetir, os exercícios estarão todos corrigidos lá no conteúdo dessa semana. Então olhem lá, façam a correção e me mandem as atividades corrigidas. Não precisa copiar novamente. Vocês só vão corrigir e mostrar para mim que vocês corrigiram. Mas tem uns exercícios a mais que eu coloquei para vocês verem se vocês entenderam mesmo, tá? É mais um pouquinho de exercício sobre esse conteúdo. Então vocês corrigem aqueles lavossos que vocês têm no caderno, só corrigem. E vai um pouquinho mais de exercício, que se vocês quiserem imprimir, pode imprimir e depois responde. Ou copiar quem não tiver condição de imprimir, certo? Então vamos lá, vamos relembrar. Agora são os tipos de predicado. Então nós tivemos os tipos de sujeito, agora nós vamos ter os tipos de predicado. Vocês já tinham visto esses dois. Eu só coloquei aqui para relembrar. Então, predicado verbal é quando o núcleo, a palavrinha mais importante é um verbo. Mas que tipo de verbo? Um verbo que indica ação, né? Ação. Correr, brincar, trabalhar, estudar, comer, dormir, ação. Então, nós temos aqui, ó, o garoto caiu na quadra. Cair não é uma ação? Sim, indica movimento. Então, o núcleo vai ser caiu, predicado verbal. Então, vocês vão grifar o predicado, tirando o sujeito, tudo que restou na oração é o predicado. Às vezes, o sujeito vem no final. Eu poderia pôr, caiu na quadra o garoto. O sujeito estaria lá no final. Poderia estar no meio, caiu o garoto na quadra. O garoto no meio. Então, o caiu e o na quadra é o predicado. Ele pode vir em duas partes, ele pode vir no início da oração ou no final. Normalmente, a ordem é assim, sujeito predicado, mas ele não tem lugar fixo, o sujeito. Ele pode aparecer em qualquer lugar da frase, então vocês têm que prestar atenção. Então, perguntem, façam a perguntinha. Quem caiu na quadra? O garoto é o sujeito. O que sobrou é tudo predicado, certo? Então, indicou ação, predicado verbal. Predicado nominal. Então, o núcleo já não é mais o verbo, é um nome. Esse nome vai se chamar predicativo do sujeito. Depois vocês vão aprender um outro tipo de predicativo, que se chama predicativo do objeto. Mas vocês primeiro precisam aprender o que é o objeto para depois aprender o que é o predicativo do objeto, certo? Mas o predicativo é sempre uma qualidade, uma característica do sujeito ou do objeto, quando vocês aprenderem. Então, nós temos aqui, ó, o garoto está ferido. Sempre outra coisa, sempre vai ter verbo de ligação. Verbo de ligação são aqueles que não indicam ação. Eles não têm significado. Então, é, está, será, foi. Então, são verbos que se eu tirar da oração, dá para entender a oração. Lembram que eu fazia isso com vocês? Vou fazer novamente. O garoto está. A oração fica sem sentido. Por quê? Porque o verbo estar é um verbo de ligação. Ele não tem significado. E se eu tirar o está aqui? O garoto ferido, deu para entender. Eu sei que está faltando uma palavrinha aí no meio. Mas ferido já está subentendido que ele está machucado, que ele está ferido. Então, mesmo que eu tirar, vai dar mais sentido eu tirar o verbo de ligação do que eu tirar o predicativo. Então, esse predicativo aqui é a qualidade, a característica do sujeito. Ele vai ser o núcleo. Então, seria que uma formulazinha de matemática. Lembra que eu falava para vocês? Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, vamos relembrar, ó. Sujeito
sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Não parece uma expressão de matemática? Então, é essa formulazinha do predicado nominal. Agora nós temos o predicado verbo nominal. Esse é novidade, vocês não tinham visto ainda. Quer dizer que ele tem dois núcleos. Um verbo, que indica ação, e um nome, que é uma característica, certo? Então, nós temos aqui, ó. O garoto chegou ferido em casa. Ó, chegou é um verbo que indica ação. Então, ele é um núcleo. Ferido é uma característica do garoto. É outro núcleo, é um predicativo. Nesse caso, o verbo de ligação não aparece. Por que que ele não aparece? Porque eu já tenho o verbo aqui de ação, certo? Então, está subentendido aqui o verbo de ligação. Eu quero dizer, o garoto chegou e está ferido. Está subentendido. Então, eu não tenho necessidade de colocar o está aí. Eu só vou colocar um verbo que já é o suficiente. Então, eu tenho dois núcleos, aí ele se chama verbo nominal, tá? Então, eu estou juntando os dois aí no mesmo predicado. Corrijam direitinho essa tarefa. Vai ter uma tarefa lá que tem sujeito e predicado junto para vocês fazerem. É só juntar os tipos de sujeito com os tipos de predicado, vocês vão ver. E prestem atenção nos exercícios novos que eu passei lá para vocês. Tá certo? Tchau!